Obrigada, Renata. Daqui a pouco você volta com a gente, porque tem entrevista importante aqui no plantão da CNN. A gente vai continuar falando sobre a tributação dos combustíveis. Por isso, eu já convido para a nossa entrevista o advogado e doutor em Direito Tributário, André Félix Ricota. Boa noite, seja bem-vindo, André. Me ouve bem? Boa noite, Tainá. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada a você, André. Olha, a gente tem consultado muitos especialistas aqui na CNN e alguns têm feito várias ressalvas em relação aos projetos que estão sendo discutidos pelo Congresso nesse momento, né? Que são vistos, alguns especialistas têm mencionado, como imediatistas e pouco eficazes. Muitas ressalvas são feitas no sentido de que seria necessário um debate mais amplo e profundo em torno dessas questões e que essas propostas que estão sendo discutidas não devem dar o resultado prático que a população deseja, que no final das contas é o preço dos combustíveis baixar nas bombas. Que caminhos, André, essa discussão deixou de percorrer e o que você imagina que é necessário para que ela se torne de fato uma discussão eficaz e profunda, como dizem esses outros especialistas, se é que você concorda? É bem colocado, né? A situação do Brasil é bastante complicada em matéria tributária, demonstra que o governo, o Congresso Nacional não tem um projeto específico para reduzir a carga tributária, melhorar o sistema tributário nacional, né? Até um tempo atrás se discutia a reforma tributária. E a PEC 110 vem voltando agora à discussão no Senado, de uma reforma na tributação sobre o consumo. E existem outros projetos paralelos que discutem, né, a redução dos tributos sobre combustíveis. Isso demonstra que não há uma conversa coerente dentro do próprio Congresso Nacional, nem o próprio Congresso sabe o que precisa fazer para reduzir a carga tributária, desonerar o combustível, efetivamente vai trazendo um resultado prático, né, para o consumidor, porque nós temos um combustível muito alto, que está atrelado ao preço internacional, então é uma política adotada pela Petrobras, e dificilmente a desoneração da carga tributária vai trazer esse impacto desejado pela população. E também tem essas questões muito discutidas no Senado, da situação eleitoreira da PEC dos combustíveis, né? Burlar a lei de responsabilidade fiscal através de uma emenda constitucional, o governo poder reduzir os tributos sobre combustíveis sem fazer uma compensação, o que pode trazer um aumento, né, do déficit público. Os estados, que não quiserem aderir a essa PEC do combustível, né, porque é uma faculdade de reduzir o ICMS sobre o combustível, pode ficar numa situação política complicada, né? Os governadores pretenderem uma reeleição. Então, a gente não vê resultado prático, nós não vemos objetivos efetivos, né? Deveria ser feita uma discussão mais ampla em torno de uma reforma tributária. Uma reforma tributária que desonerasse toda a cadeia produtiva. É um problema que nós temos aqui no Brasil, né? A nossa tributação ela é injusta, ela não busca justiça social, ela é uma tributação pesada sobre a cadeia produtiva, sobre o consumo, onde quem arca com o ônus fiscal, com o ônus financeiro de todos os tributos que incidem sobre o consumo é o consumidor final, somos nós, cidadãos. Então, isso que deve ser discutido mais amplamente, de forma transparente, honesta e sincera. André, vou chamar para a nossa conversa a Renata Agostini, que há pouco tecia um comentário sobre esse assunto e agora tem uma pergunta para você. Renata. Oi, Tainá, obrigada. André, a despeito de se, no fim, alguma mexida no ICMS vai ter efeito concreto na redução do preço do combustível, há um debate sobre se algum tipo de reforma na maneira como se cobra o ICMS, ela não é necessária no país. Gostaria de ouvi-lo sobre esse ponto específico, ou seja, em relação ao ICMS. Boa noite, Renata. O ICMS é o tributo que os estados mais arrecadam. É o tributo que mais arrecada no país. Só que ele é muito mal utilizado. Os estados utilizam o ICMS, vão praticamente acabar com o ICMS. O ICMS hoje virou um Frankenstein. O ICMS criaram a figura da substituição tributária para frente. Todo ICMS que vai incidir na cadeia, no caso do combustível, já é recolhido antecipadamente, assim que sai do produtor ou do importador. Então, se fosse eu, uma das medidas necessárias para reduzir o impacto do ICMS sobre os combustíveis seria acabar com a substituição tributária. Acabando com a substituição tributária e voltando ao ICMS como ele era antigamente, como deveria ser, o varejista ele não precisa ter tanto capital de giro para adquirir o combustível. Ele só vai pagar o ICMS depois que ele vender para o consumidor final. O ICMS, substituição tributária, quer queira, quer não, ele pauta o mercado.
Então, ou seja, o Estado intervém diretamente do preço do combustível, porque no ICMS de substituição tributária, utiliza a média ponderada dos últimos 15 dias para chegar qual será o valor final do combustível na bomba. Há uma previsão, uma antecipação de todo esse ICMS faltando no mercado. E dificilmente um varejista, um posto de gasolina, consegue vender o combustível inferior, em valor menor do que já foi pautado pelos estados. Então, uma medida efetiva era acabar com a substituição tributária. Agora, André, pelo que você está explicando aqui para a gente, né, que você também concorda que, além de tudo, não é o momento oportuno, porque para se discutir um assunto dessa densidade é preciso tempo e a gente está no ano eleitoral. E também, outro ponto que me chama a atenção da sua fala é como os governadores, por se tratar de um momento eleitoral, acabam amarrados a essa questão. Mas serão eles que sofrerão com perda de arrecadação? A gente já viu o alerta feito ali pelo Comitê dos Secretários de Fazenda, estados que já estão sofrendo as consequências da pandemia. O que esperar para a arrecadação desses estados que já passam por uma situação complicada, que precisariam de ajuda para se reerguer num momento de economia difícil e que agora, com um projeto desse aprovado, tendem a perder ainda mais? O governo federal também vai perder, né? Tanto que a equipe econômica é contra, né? Essa perda de arrecadação, para não aumentar o déficit público. Mas os estados, eles são muito dependentes do ICMS. Como eu falei, é o tributo que mais arrecada no país, é o principal imposto estadual. A maioria dos estados, no popular, estão quebrados. São 2 estados que têm um pouco de autonomia financeira. Então, quer queira, quer não, toda vez que você desonera determinado setor de forma tributária, você vai buscar compensar onerando outro setor. Eu não sou muito favorável às desonerações tributárias de forma específica, para determinado setor, para determinado produto. Se for fazer, tem que fazer de uma forma linear, para todo mundo. E os estados, o governo, eles têm que ter capacidade financeira, uma capacidade administrativa para fazer essa redução também, que não adianta reduzir de forma até eleitoreira e depois trazer todo um prejuízo aí financeiro e fiscal para os governos e, inclusive, para o governo federal. André Félix Ricota. Oi, Rê, vai você. Opa, não, beleza. André, sobre a hipótese de se criar um fundo de estabilização, como se chama, ou seja, um amortecedor entre a produção, distribuição e o consumidor final. Há críticas dentro do governo a esse mecanismo, mas é uma proposta que está ali sendo debatida no Congresso. A sua visão sobre esse instrumento, ele pode ter um espaço, pode ser efetivo? Eu também não acredito muito nesses mecanismos, né, de intervenções do governo em reduzindo, em criando um fundo que depois você não sabe quem vai administrar, como ele é gerido, acaba se perdendo no tempo. Eu não vejo como trazendo bons resultados. Não. Eu acompanho a equipe econômica que é contra esse fundo. Bem lembrado, Renata Agostini, obrigada pela contribuição. E André Félix Ricota, também já te agradeço aqui pela entrevista. Ele que é advogado e doutor em Direito Tributário, conversando com a gente sobre as propostas em discussão no Congresso a respeito de medidas que podem diminuir o valor dos combustíveis, ou ao menos tentam, né, diminuir o valor dos combustíveis aqui no país. Muito obrigada, até uma próxima, André. Eu que agradeço. Boa noite.